Boa noite, amados. Estamos aqui nessa segunda-feira, dia 22 de junho de 2020, às 19 horas e 30 minutos, para mais uma live. E eu cumprimento a todos os amados com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos e poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. E hoje com uma live maravilhosa, a live com o assunto A Parábola dos 10 Talentos, que está aqui em Mateus capítulo 25. Até peço a você que já deixa aberta aí na Bíblia, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. E nós vamos hoje aprender sobre essa parábola, sobre o assunto muito importante, sobre mordomia. Nós somos mordomos do reino de Deus, tá bom? E eu quero convidar você agora nesse momento a fechar seus olhos e vamos fazer uma oração. Estamos aqui com a irmã Regiane, né? A irmã Regiane tem vindo aí todas as lives fazer a tradução com as libras, né? E é bênção. Um abraço aí para o Antônio. Quero dar um abraço especial também para a Ieda e o Lamartine, que estão nos assistindo aí. Um abraço, Ieda e Lamartine, um casal que a gente ama muito. E que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? Eu quero convidar você agora a fechar seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai celestial, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do teu amado Filho Jesus, nós nessa noite de segunda-feira entramos na tua santa e gloriosa presença para te agradecer, Senhor. Te agradecer por mais um dia de vida, te agradecer pelo teu grande amor, te agradecer pela tua bondade, te agradecer pela tua fidelidade, te agradecer porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu quero agora apresentar cada família, cada pessoa que está nos assistindo aí na sua casa. Senhor, que o Senhor os abençoe grandemente. Que o Espírito Santo testifique da palavra em cada coração. Vivifica a verdade nos corações de cada ouvinte, Pai. E dê ao teu servo a unção, a ousadia, a sabedoria e a habilidade para pregar a tua palavra. Abençoe essa live, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como nós falamos, nós já estamos aí na terceira semana ensinando sobre as parábolas do Senhor Jesus, né? E hoje nós vamos estudar uma parábola maravilhosa, muito importante, que é a parábola dos talentos, né? A parábola dos talentos. Eu gostaria de ler essa parábola, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Eu vou ler, acompanha comigo, por gentileza. Pois o reino de Deus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. O que recebera, do mesmo modo, agiu, né? O que recebera 2 talentos, granjeou e conseguiu mais 2. O que recebera 1, saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor:
Muito bem, servo bom e fiel. Fosses fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos o Senhor me confiou. Aqui tem outros 2 que eu ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosses fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas, e lá haverá choro e ranger de dentes. Olha que interessante, né? Então vamos meditar um pouco nessa parábola, né? Veja bem, um dos assuntos que a Bíblia ensina, principalmente no Novo Testamento, é a respeito da mordomia dos cristãos, né? E das nossas responsabilidades em relação à obra da evangelização dos perdidos, para que nós possamos cumprir a grande comissão dada por Jesus à igreja, e de pregar o evangelho a todas as nações, fazendo discípulos em todas as nações, né? Marcos 16, do 15 ao 20, e Mateus 28, do 18 ao 20. Pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos em todas as nações, né? Veja bem, nós fomos chamados por Deus com uma santa vocação. Esse é um assunto que às vezes o cristão não gosta muito de estudar, não gosta muito de ouvir, porque é um assunto que chama a nossa atenção para as nossas responsabilidades diante do reino de Deus, diante desse grande desafio de pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos em todas as nações, né? Como nós falamos, nós fomos chamados para cumprir uma santa vocação. Em 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, do verso 8 ao 9, ele fala sobre isso, que o Senhor nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Olha que interessante, né? E Efésios capítulo 4, do versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Olha que interessante. Nós fomos chamados com uma santa vocação, né? Para cumprir uma santa vocação. Glória a Deus por isso, né? E a fim de que o reino de Deus cresça. Se você ler 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 1 ao 28, nós vamos aprender ali sobre toda a distribuição dos dons, talentos, serviços no corpo de Cristo. Quando eu e você aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador,
nós fomos enxertados no corpo de Cristo. E Coríntios capítulo 12 fala que o Senhor criou 9 dons espirituais. 3 dons que mostram alguma coisa, 3 dons que falam alguma coisa e 3 dons que fazem alguma coisa. E para que servem esses dons? É para capacitar os 5 ministérios, como Paulo ensina em Efésios 4, dos versículos 11 e 12, que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Né? E no versículo 28, do 1 Coríntios 12, Paulo fala dos 8 serviços. Né? Além desses 5 ministérios, os dons de curar, operação de maravilhas, dom de socorros e governos, né? E variedade de línguas. E ele diz que todos nós fomos salvos, enxertados no corpo de Cristo e recebemos dons e recebemos talentos para cumprir a nossa vocação nesse corpo. Nós somos mordomos do reino de Deus e o Senhor conta comigo e com você, né? Inclusive, Pedro, em primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, ele diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Veja bem, nós somos despenseiros da multiforme graça de Deus. E ele diz, cada um use o dom que recebeu, ou os dons, para servir às pessoas. Os dons que Deus nos deu é para servir ao próximo e cumprir o plano e o propósito do Senhor. Também em Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 8, Paulo diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aí ele diz: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Aquele que ensina, esmere-se em fazê-lo. Aquele que exorta, faça com liberalidade. O que preside, com diligência. E aquele que exerce misericórdia, faça com alegria. Então, conforme Efésios capítulo 2, verso 10 também diz, que eu e você fomos salvos para praticar boas obras. Olha aí. E Deus nos chamou para ganhar almas, para pregar o Evangelho, para cumprir a nossa santa vocação. Né? Nós recebemos o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, do 17 ao 21. Somos embaixadores do reino de Deus. Olha que interessante. Eu acho que todos esses textos deixam claro a nossa grande responsabilidade em relação à mordomia, né, a esse assunto tão importante. Somos mordomos do reino de Deus. E voltando aqui à parábola dos talentos, vamos meditar nessa parábola. Nós lemos ela no início, né? E vamos fazer aqui umas reflexões sobre essa parábola. Como nós já havíamos explicado, para que serve uma parábola? Jesus usava a estratégia de ensinar por parábolas para facilitar a compreensão e a assimilação das pessoas. Parábola é uma maneira de ensinar uma verdade através de uma comparação, através de uma ilustração, uma história ilustrativa. E assim você ensina verdades eternas
através dessa ilustração chamada parábola, que no original quer dizer comparação, né? E a primeira coisa que a gente aprende nessa parábola do capítulo 25, a partir do versículo 13, é que o Senhor, ao ausentar-se do seu país, chamou seus servos e distribuiu talentos. Esse Senhor que se ausentou do seu país, mas antes entregou para os seus servos talentos, representa a pessoa de Jesus Cristo, que antes de voltar para o céu, de onde ele veio morrer por nós, ele nos deu a sua vida, da sua natureza, nos deu o Espírito Santo, nos deu dons e talentos e nos batizou com o poder do Espírito Santo, para a gente poder cumprir a nossa vocação no corpo de Cristo, né? Glória a Deus, ele nos entregou dons e nos entregou talentos, capacidades, né? E antes de subir aos céus, ele nos deu a seguinte ordem. Isso é uma ordem que o Senhor nos deu. É um mandamento, não é uma sugestão, é um mandamento. E se nós não cumprirmos esse mandamento, nós estamos em pecado diante do Senhor. Que é Marcos 16,15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Né? E aqui diz que ele chamou os seus servos. Olha aí, a palavra servo, no original, quer dizer escravo. Né? Nós somos filhos de Deus por adoção? Somos. Mas nós também somos servos de Deus, servos do Senhor Jesus. E o que a gente... É uma contradição, servo e escravo. Como é que pode conviver junto essas duas palavras, essas duas realidades na nossa vida? Se você entender o que eu vou te explicar, vai ficar claro para você. Na questão de relacionamento e comunhão, nós devemos nos relacionar com Deus como filhos. Filhos amados, que fomos adotados por Deus com o espírito de adoção, espírito de Abba Pai. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Na questão da mordomia, da obra de Deus, nós somos servos. E nós temos que nos comportar como servos. E o servo ele só tem uma opção: ser obediente ao seu Senhor. Servo não tem a outra opção, a não ser obedecer às ordens do seu Senhor. E nós somos servos de Deus, assim como esses servos aqui. E ele distribuiu a esses servos talentos, dons, talentos, para realizar, né, a obra. Na verdade, aqui nesse texto, talento era dinheiro, para eles negociarem e conseguirem multiplicar esse dinheiro. Para nós aqui, esses talentos representam os dons, as capacidades, as habilidades que Deus nos deu para realizar a obra da evangelização dos perdidos, do discipulado dos convertidos e de realizar uma obra para o Senhor. Ajudar o necessitado, fazer uma grande obra para Deus, né? E todos nós recebemos talentos. Agora é interessante, essa parábola diz que um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Ué, Deus faz acepção? Não. Aqui é claro, de acordo com a capacidade de cada um. E vale lembrar que Lucas capítulo 12, 48 deixa claro: a quem é mais dado, é mais exigido. Se você recebeu mais talentos, de você Deus vai exigir mais, né? Mas não importa, né? Não importa. Pelo menos um talento você recebeu do Senhor. Talvez você esteja aí, né, subestimando a si mesmo, dizendo: não, eu não tenho nenhuma capacidade, eu não tenho habilidade nenhuma, capacidade nenhuma, não sei pregar, não sei ensinar, não sei cantar,
né? Mas na verdade o reino de Deus não se limita apenas a pregar, cantar e ensinar. Há muitas outras coisas que você pode fazer e que é de grande utilidade no reino de Deus, né? Por exemplo, como a irmã Regiane, que está servindo a Deus com um talento muito importante, a tradução com as libras, para alcançar os deficientes auditivos para Cristo. E isso é uma bênção. Está aqui o David fazendo um trabalho bacana, fazendo a gravação das lives, é uma habilidade que Deus deu para ele. Então é importante, né? Todos receberam dons, todos receberam talentos, entendeu? E é interessante, cada um segundo a sua capacidade. Agora, houve um momento aqui que o Senhor voltou, né? Esse Senhor voltou, chamou os três para prestação de contas. E eu quero chamar a sua atenção, né? Que assim como esse Senhor da parábola aqui chamou os seus servos para prestar conta a respeito dos talentos que eles receberam, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, Jesus também vai chamar cada um para prestar conta. Porque importa que todos nós, quantos? Todos nós. Se está dizendo que é todos, isso inclui a mim e inclui a você. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Vai haver um momento, e esse momento está chegando, está muito próximo, que o Senhor vai voltar e nós vamos ter que prestar conta do que nós fizemos com os talentos, né? E é interessante, todos nós vamos ter que comparecer. E cada um, e essa prestação de contas, o texto aqui é claro, ela é individual e pessoal. O marido não vai poder entrar junto com a esposa não vai poder entrar junto com o marido, os pais não vão poder entrar junto com os filhos, nem os filhos com os pais, o pastor não vai poder entrar com a ovelha, nem a ovelha com o pastor. Cada um individualmente e pessoalmente vai ter que estar frente a frente com o Senhor Jesus e prestar contas, né? Prestar contas. E o texto aqui é claro, essa parábola. Aqui diz que há dois tipos de servo. O que foi fiel à vocação pela qual ele foi chamado e o que foi infiel. E cada um recebeu uma recompensa diferente. Vamos ver o fiel. Os dois que foram fiéis. O que recebeu 5 e o que recebeu 2. Olha lá. Olha que interessante. Quando ele se depara com a prestação de conta do servo fiel, ele é justo, ele recompensou os servos fiéis. Olha lá. Tanto o servo que recebeu 5 como o que recebeu 2, cada um granjeou, recebeu mais, o que recebeu 5 granjeou mais 5 e entregou 10. O que recebeu 2 granjeou mais 2 e entregou 4. E eles ouviram o seguinte do servo, do Senhor, disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Olha aí a recompensa. Tanto que recebeu 5, quanto que recebeu 2. Eles foram recompensados pelo Senhor. Mas e o servo infiel? Olha o que ele disse, respondeu o servo fiel, o infiel, né? Ele chegou para o Senhor e diz, olha, eu sei que o Senhor é um homem severo, e eu peguei o talento e escondi, cavei um buraco e escondi. Está aqui ele, né? E sujo de terra ainda. O que ele ouviu do Senhor? Olha lá. Servo mau e negligente. Você sabia que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e entregai ao que tem 10, porque aquele que tem se lhe dará e terá em abundância, mas aquele que não tem,
até o que tem lhe será tirado, e ao servo inútil lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Ó, ele foi duramente repreendido, perdeu o único talento que ele recebeu e ainda foi castigado severamente, né? Veja bem. E nós precisamos levar a sério esse assunto, né? Veja o que o texto bíblico diz aqui. Olha que interessante, né? Por que o Senhor foi tão severo com ele, né? Ele não perdeu o talento, ele apenas escondeu. Ele cavou e enterrou o talento. E por que ele foi tão severo com aquele que enterra o talento, né? Por que essa severidade toda? Porque o que ocorre? Os anjos de Deus, está lá em Pedro, tá? Você pode ler na carta de Pedro. Os anjos de Deus, quando Jesus, ele morreu na cruz e subiu aos céus antes de voltar glorificado e ficar 40 dias com os discípulos e dar a eles a missão de pregar o evangelho e fazer discípulos, os anjos, né, que são milhares e milhares e milhares, eles se apresentaram até Deus e se ofereceram para cumprir a missão de anunciar as boas novas da salvação para o mundo. Os anjos, eles se ofereceram para pregar o evangelho. E Deus disse não. Talvez você esteja se perguntando, né? Por que Deus não permitiu que os anjos pregassem o evangelho? E entregou a nós essa missão, sabendo que nós íamos falhar em muitos casos, sabendo que uma boa parte dos crentes ia negligenciar esse chamado, saber que muitas igrejas iriam gastar todo o seu dinheiro com show, com prédios luxuosos e não em missões. Por que mesmo assim Deus falou para os anjos, vocês não podem fazer isso? Essa nobre missão de pregar o evangelho e fazer discípulos, eu vou entregar aos cristãos convertidos. Por quê? Porque os anjos não foram salvos. Quem foi salvo, quem foi redimido do pecado, da culpa e da condenação, foi eu e você. E os anjos iriam pregar um evangelho do qual eles não estariam vivenciando e nem experimentando. E aí fica difícil você pregar de uma coisa que você não está vivenciando. Então Deus queria e quer até hoje que os que se converteram em Cristo, os que foram alcançados pela pregação do evangelho, possam compartilhar dessas boas novas da salvação com outras pessoas. E a gente falar da nossa experiência de redenção e de salvação. E isso faz toda a diferença. Quando você é convertido a Cristo e você está no primeiro amor e você sai por aí pregando o evangelho, contando o teu testemunho de vida, quem você era antes de Cristo e o que você se tornou depois de Cristo, não é? E essa grande incumbência foi dada a mim e a você. E é uma enorme responsabilidade. Jesus disse, olhou assim para a seara e disse para os discípulos, a seara é grande, muito grande, mas são poucos os ceifeiros. Aí ele pede para a gente orar. Orai ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros, para que envie os missionários, os evangelistas, os pregadores do evangelho. Oh, meu Deus, a seara é muito grande, né? Veja bem, essa seara atual, ela tem mais de 7 bilhões de habitantes. E cada alma desses 7 bilhões de habitantes, ela é preciosa para Jesus. Jesus ama de maneira infinita cada alma que nasce nesse planeta.
E Deus não tem prazer na morte do perverso, na morte do pecador, na morte do ímpio. O maior desejo do coração de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, se convertam e sejam salvos. Agora, para que isso aconteça, aí entra eu e você. Aí entra a nossa disponibilidade de dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa a minha vida, usa a minha boca para anunciar as boas novas da salvação, usa as minhas mãos para impor as mãos sobre os enfermos, abraçar as pessoas que estão sofrendo, socorrer o pobre necessitado. Aí compete a nós. Veja bem, e por que Deus é tão severo com aqueles que são negligentes e infiéis? Porque a nossa infidelidade para com a obra da evangelização dos perdidos, a nossa indiferença, a nossa infidelidade para com a obra do ministério resulta na perdição de milhões de pessoas que estão morrendo dia após dia e partindo para a eternidade sem Deus. E isso dói no coração do Pai. E depende da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça. Mas você já viu alguma cabeça andando sozinha por aí sem o corpo? Jamais. E você já viu um corpo andar sem a cabeça? Jamais. Então, o que há entre Cristo, que é o cabeça, e nós que somos o corpo dele? Uma inter-relação, uma interdependência. Nós dependemos totalmente do nosso cabeça, que é Cristo, e o cabeça, que é Cristo, depende da instrumentalidade de cada membro do corpo de Cristo, que se coloca diante de Deus para ser usado como um canal, como um instrumento. Olha aí. Você está entendendo a grande responsabilidade? Aí veja bem, em Marcos capítulo 10, os apóstolos, os discípulos, perguntaram para Jesus, qual é a recompensa que nós vamos ter, nós que deixamos tudo para te seguir? Ele diz, em verdade eu vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e ainda no mundo por vir a vida eterna. Que coisa maravilhosa, né? Veja bem, Jesus deixa claro aqui, 100 vezes mais. Veja bem, e ainda por vir a vida eterna e a recompensa, que nós vamos ter naquele grande dia, que vai ser a entrega dos galardões, das recompensas, das próprias mãos do nosso Senhor Jesus. Por isso eu quero exortar você em amor, Não importa se você tem muita cultura ou pouca cultura, se você acha que tem muitos dons ou poucos dons, pelo menos um talento você tem, Você pode servir ao Senhor de diferentes maneiras. Se você não é nenhum pastor, se você não é mestre, se você não é evangelista, se você não é profeta e se você não é apóstolo, você pode servir de outras maneiras, no dom de socorros. O que é dom de socorros? Aquelas pessoas que trabalham nos bastidores. São os diáconos, são aquelas pessoas que estão ali na retaguarda, ajudando essas pessoas que têm esses ministérios com maior visibilidade. Você pode também socorrer também financeiramente, ajudando financeiramente com seus dízimos e ofertas, porque o dinheiro atende a tudo, Sem dinheiro não tem como a organização chamada igreja possa cumprir o seu papel. É lógico que nós, como igreja, corpo de Cristo,
Nós não dependemos de dinheiro, nós podemos dar um bom testemunho, devemos e pregar o Evangelho. Mas a instituição igreja, no caso aqui IHM, sem dinheiro não tem como ela ficar aberta e cumprir o seu papel na sociedade. Não tem. O dinheiro atende a tudo. Né? É através do dinheiro que nós vamos pagar as contas de água, luz, impostos, pagar funcionário e comprar material, mandar oferta para os missionários e tudo mais. Né? Você também pode servir, né? De outras maneiras, como eles estão aqui, ó, tradução das libras, filmagem, sonoplastia, músicos, louvor, né? Ação social, capelania. Agora, uma coisa Deus espera de todos: intercessão. Todo crente deve e pode ser um intercessor. Pastor precisa muito de intercessor, de pessoas que se colocam na brecha e oram pela vida dele, pela família dele, né? Não só o pastor, como o missionário e todos, né? Então a intercessão é importantíssima, além de tudo que eu já falei aqui, né? Intercessão, estar na brecha e também anunciar o Evangelho para todas as pessoas, em tempo e fora de tempo. Isso aí independe das funções que você venha cumprir no corpo de Cristo. É um dever de todos nós sermos embaixadores do reino. Todo cristão é um embaixador do reino. É um pregador do Evangelho. É aquele que evangeliza, ganha almas, né? Você pode não ser um missionário que vai pregar lá na África, como a Nete aí, né? Um abraço para você, Nete. Mas você pode, onde você está, pregar e anunciar o Evangelho, ganhar almas para Jesus. Vamos meditar um pouco mais sobre mordomia. No MD nós temos esse assunto, tá bom? Que Deus abençoe você grandemente, tá bom? Glória a Deus. Na quarta-feira, depois de amanhã, 7h30, nós vamos estudar uma outra parábola maravilhosa. Uma parábola linda do Senhor, tá? Não falte, tá bom? Depois de amanhã, quarta, 7h30. No domingo, ou melhor, na sexta-feira, 7h30, uma outra parábola. E no domingo que vem, é o último domingo do mês de junho, nós vamos ter louvor, nós vamos ter uma palavra e vamos ter a nossa coleta de alimentos. Eu quero pedir aí a toda a liderança que nessa semana vocês mobilizem as células que vocês lideram e todas as famílias, os casais, os irmãos. Vamos melhorar a nossa coleta de alimento, a nossa arrecadação, porque a demanda aqui aumentou muito, muito nessa pandemia. E nós estamos podendo socorrer muita gente. Além das 18 ONGs e também a agência missionária, nós estamos ajudando dezenas de famílias. E está uma bênção poder socorrer essas famílias, tá bom? Conto com vocês domingo agora, tá? Que é dia 28 de junho, 6h. Eu quero orar agora por sua vida, tá bom? Coloca-se diante de Deus e fala: Senhor, usa a minha vida, Senhor. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito. Em nome do teu amado Filho Jesus, eu quero aqui te agradecer, Pai, por essa grande oportunidade que o Senhor me concedeu nessa noite de segunda-feira, para ensinar, pregar e anunciar a tua palavra. Que esta palavra não volte vazia, mas cumpra o seu propósito. Abençoe, Pai, grandemente a todos que assistiram essa live e aqueles que ainda irão assistir. Que essa palavra, Pai, não se perca, que ela não seja roubada pelo maligno, mas que ela venha produzir mudanças e produzir frutos, Pai, e que todos venham ser fiéis ao Senhor na mordomia do reino de Deus, Pai, e usar seus dons para servir ao próximo. Nós abençoamos a todos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os amados. Uma ótima semana para você e para sua família.